Olá, bem-vindo a mais um Café com Maná. No anterior, nós estávamos discutindo sobre a administração da própria vida, vendo ali no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, quando o número de discípulos foi crescendo, cresceu muito, mudou o cenário e alguma coisa teve que ser feita, não é? Porque começaram a haver conflitos entre judeus gregos, judeus hebraicos, e a coisa não estava andando nada bem, né? Vimos que precisamos nos adaptar às mudanças, porque senão vai vir estresse, vai vir conflitos, né? Virão muitas situações desagradáveis e ruins dentro de um dia a dia da vida que às vezes não é espiritual, não é uma questão de amor, de exortação, de dar uma dura, de uma correção, mas é uma situação de administrar melhor, gerir melhor a vida, né? E os apóstolos, então, eles tiveram alguns critérios para resolver o problema que surgiu. E é sobre esses critérios que são princípios da palavra de Deus para que a gente possa viver, né, o Evangelho do Senhor dentro da vontade dele para a administração das nossas vidas, do nosso negócio, da empresa, da família, da atividade que você dirige dentro da igreja, né? Tudo isso daí é válido dentro desse contexto. E a primeira característica, então, eles estabeleceram prioridades. Eles falaram, olha, não dá para a gente ficar se dedicando a esse dia a dia, isso aumentou demais o serviço, nós precisamos nos concentrar no ministério da palavra e da oração, né? Se você não souber estabelecer prioridades na vida, você vai ter problemas. Você não vai conseguir bons resultados, você não vai conseguir muito sucesso em chegar aos objetivos que você está sonhando e projetando. Por quê? Porque a falta de prioridade nos faz perder para o dia a dia os imediatismos, os incêndios que têm que ser apagados. A gente vive em torno dessas coisas, não faz o mais importante, não chega onde a gente quer, né? Na palavra de Deus tem outro texto no qual Moisés estava lá, o povo havia crescido também, habitando no deserto. Jetro já havia trazido a esposa e os filhos de Moisés para morar com ele, estava passando algum tempo junto lá, antes de se retirar, e Jetro vê Moisés aconselhando e julgando as causas do povo, desde manhã cedo até o final do dia. Chegava exausto em casa, o povo ficava na fila, debaixo de um sol ardente, por horas até ser atendido, filas enormes, muita insatisfação daqueles que estão na fila, muita perda de tempo. Moisés exausto, chega em casa, não tem mais saúde, amor, paciência com a esposa, com os filhos. Jetro enxergou isso daí, enxergou esse cenário, que nós como líderes, como administradores, precisamos estar atentos àquilo que acontece no nosso negócio, na família, onde estivermos, né? Precisamos estar atentos. E Jetro foi e aconselhou Moisés. Moisés, está errado, isso não vai terminar bem. Sua família vai mal, você vai mal, o povo está insatisfeito, e o problema não é que eles são chatos, são reclamões, reclamam de tudo, são muito insatisfeitos. Não, o problema é que não está bem isso daí, não soa bem o que está acontecendo. E ele vai e aconselha Moisés. Moisés, o que é prioritário? É isso, isso, isso? Faça isso você. As demais atividades, delegue para outros homens, passe para eles, viva a prioridade, mas mantenha a qualidade da sua vida. Você precisa deste equilíbrio, né? E nós precisamos fazer isso também nas nossas vidas, aonde estivermos liderando ou gerindo. A segunda coisa, os discípulos ou apóstolos decidiram delegar. Eles delegaram atividades que eram deles, né? Mas eles delegaram. Pegaram homens de confiança, assim como Moisés acabou fazendo com outros homens, entregou para julgar, para aconselhar o povo. Só os casos mais importantes eram trazidos a Moisés. O ensino da lei, o ensino da palavra continuava com Moisés. Moisés ouvia de Deus e ministrava. Isso continuou centralizado nele. Mas a delegação é algo fundamental. Nós precisamos aprender a delegar. Veja, pessoas que centralizam, né? Elas nunca vão formar equipes eficazes, nunca enxergam pessoas que atendam aos requisitos. Não, esse não está pronto, aquele não pode, né? Não conseguem confiar nos seus cooperadores para delegar essas atividades, né? E o que acaba fazendo uma pessoa que não delega, uma centralizadora? Ela bloqueia o crescimento de quem está com ela, né? Ela não permite que aquelas pessoas se desenvolvam. Um homem dentro da sua casa deixa a sua mulher muito dependente.
ou o contrário, né? E os filhos ficam muito tolhidos no seu potencial, no seu desenvolvimento, eles ficam muito encolhidos, não desabrocham, não saem para fora, não crescem, não se desenvolvem, né? E o centralizador vai estar sempre aquele cara complicado, chato, mal-humorado, não consegue soltar nada, ele concentra tudo, a empresa não cresce dessa forma, o negócio não vai para frente, porque a gente não nasceu para fazer tudo, nascemos para andar, né? A igreja é um corpo, cada um faz uma parte, uma empresa é uma corporação, ela deve ter cada um de seus elementos fazendo a sua parte. Delegar é algo fundamental, né? Jesus passou 3 anos treinando discípulos. Se você quer formar alguém para delegar, você precisa investir e priorizar a atividade de treinamento. Quando a pessoa está no início, você tem que ficar grudado nela, ensinando, passando detalhe. Quando ela vai evoluindo, vai amadurecendo, você vai tendo mais distância, não precisa ficar se ocupando tanto. E aí ela está rendendo para você, né, tudo aquilo que você precisava, coisas que você fazia, agora ela faz bem e amanhã vai fazer melhor do que você. É assim que a coisa funciona, é assim que a Bíblia nos ensina. Jesus treinou pessoas e foi dando atividade, foi ensinando eles a ministrar, expulsar demônio, a pregar a palavra, anunciar, visitar. E a uma hora Jesus foi recuando, eles começaram a fazer sozinhos, até o momento que Jesus subiu ao Pai e eles foram enviados para fazer a obra. A terceira coisa é a liderança participativa. Na hora que os discípulos forem, então, escolher quem é que vai fazer as atividades no nosso lugar, eles definiram como deveriam ser essas pessoas, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas eles falaram para os próprios judeus, gregos e hebraicos, vocês escolhem 7 homens que vão tomar conta dessa atividade. Quando uma pessoa participa da decisão, ela está comprometida com a decisão. O quanto você puder, deixe que líderes contigo, colegas, trabalhadores, cooperadores seus, decidam contigo. Participem da decisão. É claro, sempre haverão decisões que são tuas, mas você pode partilhar mais. Deixa alguns decidirem contigo, mudarem a tua opinião, a tua ideia, né? Isso vai ser muito importante em casa, com os filhos, com a família, as escolhas, decisões. Vamos viajar para onde? Vamos passear? Que escola vai fazer? Inúmeras decisões podem ser compartilhadas e os cooperadores ou aqueles que estão contigo vão seguir muito melhor. Depois tem a organização. Eles avaliaram os recursos. O que nós precisamos para atender essas necessidades? Então, eles definiram claramente suas funções e responsabilidades. Nós cuidamos da palavra, os diáconos cuidam das mesas, cuidam do serviço, cuidam dessa organização. Veja, é terrível você trabalhar numa empresa, você estar numa família, você seguir ou servir alguém, você não sabe o que a pessoa espera de você, você não sabe exatamente qual é a tua função, nada é claramente definido, isso daí é péssimo. Um bom funcionamento de uma família, de um negócio, de uma empresa, de uma igreja, de uma atividade do ministério, sempre deve ser com responsabilidades e funções claramente definidas, né? O outro é a capacitação. Antes de escolher alguém ou de selecionar alguém, defina os atributos e qualificações que essa pessoa deve ter para a função. Moisés fez isso seguindo o conselho de Jetro e os discípulos fizeram isso aqui também, né? Eles disseram para a comunidade, olha, vocês vão escolher essas pessoas, mas eles devem ter bom testemunho, devem ser cheios do Espírito Santo e devem ser sábios. Então eles disseram quais são as virtudes, atributos ou qualificações que devem ter os homens que vão conduzir essa tarefa. Isso é maravilhoso, né? O bom testemunho quer dizer que a pessoa tem experiência de vida, ela tem prática para fazer aquela função. Ser cheio do Espírito Santo quer dizer que ela tem uma fonte de capacitação, ela tem preparo, ela tem condições na origem para fazer isso daí. E sábio, aquele que traz a capacidade de resolver com ele, de dar soluções. Veja, esta decisão agradou a todos. Ao final do texto diz, a palavra se espalhou, né, por toda a região, cresceu mais ainda o número dos discípulos e eles estavam em paz. Deus aprovou tanto isso que Felipe e Estevão foram 2 dos diáconos escolhidos, se tornaram grandes homens de Deus, grandes evangelistas, né, pregadores da palavra, homens tremendos, profundamente usados pelo Senhor. Entre nessa, querido.
se organize, siga esses princípios que a palavra de Deus está trazendo para a sua vida, para as nossas vidas, como gestor, como administrador da tua família, da tua igreja, do teu ministério, da empresa, do negócio que você tem, do departamento que você gerencia. Deus será contigo em tudo isso. Tenha um dia abençoado, uma semana cheia da presença do Senhor. Se o Café com Maná tem sido bom para a sua vida, dê um like, se inscreva no nosso canal, visite e curta a nossa página no Facebook e você é nosso convidado especial aqui na Igreja de Nova Vida em Alphaville e também na nossa Igreja de Nova Vida no Alto de Congonhas, conforme esses endereços aqui.